Olá, eu sou Regina Machado, estou aqui novamente na minha quarta live, hoje para falar sobre as joias expressam os gabinetes das curiosidades. Olha, se prepara porque lá vem, lá e vão. O assunto é muito bom, o desafio é enorme e é muito interessante, né? Essa passagem da Idade Média para o Gótico, o início da moda, a entrada do Renascimento e a chegada do Barroco, olha, isso tem muito a ver com a gente, tem a ver com os nossos interesses. Bem, antes de começar, eu gostaria de falar sobre uma matéria que eu recebi, agradeço muito as colaborações dos meus amigos, sobre uma pesquisa que está sendo feita, que foi feita com os acadêmicos, 160 acadêmicos holandeses, onde eles fazem uma reflexão coletiva sobre de que forma eles imaginam que esse período, após esse período pandemia, né, de que forma a sociedade vai continuar, quais as mudanças significativas. Entre as mudanças, e eles falam de uma desaceleração sustentável, quer dizer, o contrário do que a gente vinha investindo. A gente vinha investindo num desenvolvimento sustentável e agora é uma desaceleração estratégica e sustentável da nossa sociedade. E entre as questões que eles sinalizam, dois setores são importantes de que sejam desacelerados e um deles é a mineração. Então eu trago essa questão porque ela faz parte da nossa discussão, da nossa realidade, e também porque eu acho que a gente, então, agora, cada vez mais vai perceber não só o valor do material, do capital material com o qual a gente trabalha, mas também como a gente pode agregar valor a valores imateriais da cultura, né, e do design, e das nossas sensibilidades, enfim, estéticas. Então, vamos lá, vamos investir nesse capital, né? No capital que a gente pode aumentar, que é o nosso capital imaterial. Bem, eu mudo então agora a trajetória da linha do tempo na primeira imagem, a gente já sai então daquele primeiro fragmento, a gente entra então agora, vamos entrar no Renascimento, no Barroco. Bem, o estilo medieval, como toda história, vai passando por significativas mudanças. Por volta de 1150, inicia-se na França uma nova estética nos objetos. Eu estou fazendo uma recuperação das últimas comentários, né? Tanto nos objetos, como na vestimenta, na concepção artística e principalmente na arquitetura. Esse novo estilo, segundo o historiador de arte Júlio Carlo Argan, que eu admiro muito, tem um livro dele que eu aprendi muito, que é Arte Moderna, inclusive vi vendendo, um livro grande, ótimo, vi vendendo numa dessas ofertas pela internet. Eu recomendo. Esse novo estilo, segundo o historiador de arte Júlio Carlo Argan, que é o gótico, né, engloba todas as manifestações artísticas e todas as técnicas produtivas do artesanato, estendendo-se a todos os aspectos do costume e da moda. E aí, entrando mais na questão do surgimento da moda, agora trabalhando com o pensamento e pesquisa do sociólogo francês Gilles Lipovetsky, que tem vários livros que nos interessam muito, e literalmente citando Lipovetsky, ele escreve: no final da Idade Média, a individualização da aparência conquistou seu direito de cidadania. Não ser como os outros, ser único, fazer-se notar, exibindo os signos da diferença, tornou-se uma paixão e uma aspiração legítimos no mundo das cortes. Porque, veja bem, com aquelas mudanças, né, do sistema feudal, com o fortalecimento e desenvolvimento das cidades a partir do mercantilismo, começou a ser muito importante esses sinais de quem é você, porque nós já tínhamos visto no Egito, né, que as joias serviam para falar com os deuses. Nas joias greco-romanas, nós percebemos que as joias eram sinais de distinção de poder.
E agora a gente está entrando por um sentido, né, com o qual a gente lida até hoje, não que a gente tenha deixado de usar os outros sentidos, né, mas esse que é o lugar da sua personalidade, da sua diferença, da sua individualização, como fala o Lipovetsky, né? Porque enquanto as pessoas viviam no campo, elas não precisavam de sinais de diferença, porque era uma estrutura feudal que todo mundo sabia quem era quem, né? Ah, aquele ali é o filho de não sei quem, aquele ali é o filho do dono do feudo. Quando as pessoas vão para a cidade, esses recursos de identidade, eles começam a ser importantes. E o que acontece? Inaugura-se um olhar de interesse no outro, sabe? Porque antes, por que você tinha que olhar outra pessoa? Você sabia quem ela era quando vivia todo mundo no campo. Mas na cidade não. O que ela colocou, o que ela usa, né? Então, eu mostro agora umas pinturas de um livro que são Retratos na Pintura, um livro fantástico, assim, primeiras selfies, né? São os retratos. E justamente o que fica caracterizado nesses retratos, quando a gente passa para essa parte do gótico e do medieval, é essa ideia, esse desejo de verticalização. Próprio da moda, elas raspam aqui as laterais, colocam um chapéu bem comprido e destacam muito a questão, a seção do pescoço, né? E os colares aqui mostram, evidenciam. Nós temos um primeiro colar que parece totalmente contemporâneo, uma técnica que a gente usa até hoje. O segundo colar também, muito detalhado, lindíssimo. Né? Aí a gente já tem, então, as pérolas, né? Características provenientes da troca de mercadoria entre os continentes. O terceiro aí já bastante pérola. Esse terceiro, então, realmente é alguma joia que a gente pode encontrar, né, sendo comercializada hoje. Bem, continuando. Na chamada época gótica, as joias já são frutos de um pensamento, já não são mais fruto do pensamento mítico. Não que o pensamento mítico, como a gente viu, deixasse de existir, não é isso. Mas elas já mostram, né, objetos que participam de um estilo internacional que se iniciava e, como arte das mudanças, a moda promove a paixão pelos objetos e a aspiração por uma vida mais bela, mais estetizada. Aí sim eu gostaria de trazer uma reflexão para o nosso tempo, porque por entre cenários futuros mais pessimistas, a gente imagina que a moda, né, ela não vai ter mais interesse, assim, as pessoas vão ficar muito mais restritas ao funcional ergonômico, ao pensamento racional. Mas nem sempre pode ser assim, porque, veja bem, aqui nesse período, que é um período já pós-peste, as pessoas, depois daquele momento de medo e insegurança, elas se voltaram para um desejo de valorizar a vida, a beleza das coisas da vida. Então, continuando aqui, para a gente estar aprendendo, com a arte das mudanças, a moda promove a paixão pelos objetos e a aspiração por uma vida mais bela. Com o desenvolvimento da vida nas cidades, a joalheria cria inúmeros produtos para atender esse novo desejo e necessidade. Você tinha que se mostrar ali, quem que eu sou aqui? Eu não estou mais onde eu nasci, né? Onde todo mundo me conhece, que eu sou a filha de não sei quem. Bem, o desejo pelos prazeres do olhar. O olhar vira um prazer de fruição. Você olhar o outro, né? Aquele olhar de moda que você vê, você aprende, né? A moda é uma dialética, né? Ela é tanto a vontade da gente mostrar que a gente é diferente, a nossa personalidade individual, como também o desejo de emulação, de você copiar. Então você admira, aí você copia. Aí o copiado passa a fazer uma outra coisa. Então esse é um motorzinho do sistema da moda. Ele é ao mesmo tempo diferenciação e cópia. Bem, após o luto e a culpa pelas perdas das pestes, o ser humano se volta para a valorização da vida e para o encantamento com a beleza. A moda
é uma prática dos prazeres de uma sociedade que se encontrava ávida pelas felicidades do mundo. E eu acho que esse é um caminho que talvez sigamos, né? E aí, nesse sentido, vão aparecer uns elementos assim adoráveis, que são as fivelas, os adereços de cabelo, o uso combinado de diferentes anéis. E aí a gente vai ver aqui nas imagens, lindíssimas, imagens de 1460, das pinturas dessa fase gótica maravilhosa, onde temos aqui a primeira imagem, o uso combinado de vários anéis, olhar sereno, as têmporas raspadas, e na outra, um olhar mais estranho, mas também com as têmporas raspadas, um chapéu estranho, mais um colar Y, absolutamente um colar Y intermeado por pérolas. Né? Seguindo nas outras imagens, essa linda dama gótica, ela tem aqui debaixo do busto as fivelas. As fivelas são produtos lindíssimos. Eu vou mostrar agora uma série de fivelas. Atenção para as fivelas. A primeira é quase que uma escultura. E aqui tem uma produção muito bela, muito interessante de fivelas. Eu amo essas fivelas, elas me ensinam muito. Sempre que eu vejo essas fivelas, eu aprendo. São belíssimas. Bem, algumas aqui já com pedras cabuchão, outras com literatura, com escritos. Belíssimas. E aqui em cima também, aquelas que tem aquele dobrado retorcido. Bem, continuando. Os objetos artísticos, eles passam a ser procurados pelas novas camadas que surgiam junto ao desenvolvimento da vida comercial das cidades. Então, novos lugares a sociedade passa a viver um regime capitalista, né? E então os burgueses começam a aparecer e eles começam a circular na corte, né? A gente vai ver isso. Bem, a representação documental, aí eu vou falar um pouco da questão da representação, né? A gente estava vendo que na representação egípcia era totalmente simbólico, né? O lugar daquelas figuras era constituído por uma estrutura sagrada desenvolvida pelos sacerdotes, né? Depois a gente vê um avanço na Antiguidade Clássica, no estilo greco-romano, uma liberdade de observação do olhar do artista, observar, junto com os filósofos, as questões do mundo, as questões da natureza. E ele vai, então, percebendo a volumetria das leis, né, como que as coisas funcionam no mundo, e a escultura ela vai se desenvolvendo muito. Nós vimos os camafeus e as estátuas, as esculturas gregas e os camafeus romanos. Mas no período da Idade Média, a gente dá aquela baixada de olhar, porque a gente volta a ter aquele olhar, no início do cristianismo, a gente passa por todos os traumas, né, do início desse cristianismo, e depois a gente passa por uma peste, e aí volta a gente representar as coisas do mundo a partir de uma intermediação religiosa, né? E aí eu uso como exemplo, adivinha quem? O nosso querido Santo Eloi, que ele esteja hoje protegendo todo o nosso setor, todos os nossos ourives, todos os nossos designers, quem está fazendo lapidação, enfim, quem está lidando, os nossos alquimistas contemporâneos, que Santo Eloi não deixe de estar conosco. Né? Depois a história de Santo Eloi é uma história boa. Mas agora, voltando aqui para a gente não me perder, eu tenho que falar nessas duas imagens. Uma imagem do Santo Eloi medieval, representada no período medieval, e uma imagem do Santo Eloi pré-renascentista. É muito diferente, gente, é o mesmo Santo Eloi. Então, o primeiro Santo Eloi,
Bem, vou ler, né? Senão... com o tempo, a arte liberta-se da esquematização religiosa e começa a trabalhar com a observação do artista. Esse desenvolvimento do pensamento acaba por inaugurar uma compreensão da representação que evita as desproporções medievais e o espaço tridimensional da perspectiva passa a ser objeto de pesquisa entre os artistas, mesmo antes do Renascimento, né? Quando a gente vai ver lá que o Bruno, o Filippo Brunelleschi descobre, né, a estrutura, monta uma estrutura da perspectiva, os artistas já estavam observando justamente aquele ar que estava já soprando, né, da renascentista, já estava iluminando a percepção dos nossos artistas. Então a gente vai ver o primeiro, lá o Santo Eloy pendurado lá numa banca, totalmente com desproporções, né? Que o Santo Eloy, ele virou santo porque ele era muito honesto. Ele recebeu os outros, enfim, ourives que não eram legais, diziam que para fazer aquele trono de ouro ia gastar muito mais ouro do que precisava. E Santo Eloy falou, não, eu faço com esse aqui e ainda devolveu um pouco. Então era um santo. Essa é uma versão. Outras versões, eu acho divertida, do Santo Eloy aqui do lado, que ele já está tudo claro aqui, Santo Eloy está com todo claro escuro, toda a representação tridimensional, a gente entende tudo, a gente vê quem é o Santo Eloy, e aí a gente vê toda a obra que ele fez lá no fundo, o colar, o coral, as alianças. Mas aí, quando eu falei que o Santo Eloy, por que será que o Santo Eloy virou santo? Porque o santo tem que sofrer tanto para virar santo? E um ourives falou para mim, por causa da designer. Ah lá. Aí a gente riu, porque às vezes a designer realmente inferniza a vida dos ourives, eu reconheço. E aqui não só, esse ourives falou, não só ela veio, como ainda trouxe o marido para atazanar mais o Santo Eloy. Bem, mas então, continuando, inspirado pela herança do pensamento da antiguidade clássica, o artista busca observar as leis da natureza e os modelos para a sua representação. Então, eu falei desse ar, né, do Renascimento, e aí a gente vai ver que alguns artistas, né, já resolvem tanto a realidade do mundo e das figuras e das cenas e dos momentos que eles estão vivendo, que aquelas representações elas são praticamente documentais. Então, esse quadro, aqui o Casamento, né, que é de bem, o artista, eu não vou saber falar, esse é um artista holanda, bem, dessa área que cada Flamengo Van Dyck, que nasceu em 1385 e 1441, esse é um quadro icônico, né? Porque esse casamento é fantástico. Todos os detalhes estão construindo a semiótica do sagrado, né? Os sapatos foram retirados, as luzes acesas, e lá no fundo, naquele espelho, o artista fala que esteve ali. É um documento desse casamento. A noiva talvez esteja grávida, mas talvez também não tivesse. Parece que era moda nesse período que as mulheres mostrassem que tinham um ventre proeminente. Olha que coisa abençoada essa moda. Mais um momentinho. Continuando. Então, esses quadros, eles eram tão realistas que eles valiam como um documento de casamento, e também, quando tinha uma criança pintada, era um atestado de DNA. Aquela criança era filha daquele nobre, por isso tinha o quadro dela, né? Interessante. Bem, a perspectiva. Por volta do início do século XVI, surge na Itália um movimento que funde a teoria das proporções, já desenvolvida empiricamente pelos gregos e pelos artistas da Idade Média, como eu mostrei com a geometria. Durante todo o período pré-renascentista, os artistas buscavam construir uma estrutura de proporcionalidade que causasse ao observador de suas pinturas a sensação de uma janela da ilusão, uma janela ilusória, né? Que é o objetivo conquistado depois pelo Renascimento. Por volta do século XV, Filippo Brunelleschi
arquiteto italiano, que havia começado a sua vida como ourives, assim como Sandro Botticelli também tinha sido ourives, e também Gutenberg, que, aliás, utiliza a lógica da fundição, a cera perdida, porque na fundição, justamente o processo de construção é a partir da fundição de pequenos pedaços. Ele utiliza essa lógica, o Gutenberg, para a construção dos tipos móveis que gerou a impressão gráfica e que mudou muito. A gente vai ver que tem tudo a ver com a invenção do Gutenberg. Bem, mas continuando com o Brunelleschi, o Brunelleschi, ele constrói uma estrutura de princípios de uma perspectiva linear e ele então estabelece essa questão da distância entre a redução de tamanhos e a percepção de distância. O mundo da arte ganha novas possibilidades. Aí eu mostro um esquema da Santa Ceia. Leonardo da Vinci, eu não posso nem parar para falar, porque aí a gente não vai falar de joia, né? Porque Leonardo da Vinci é lives e lives e lives. A gente vai falar então desse humanismo que vem com o Renascimento. A volta do Renascimento é a volta dos valores do Renascimento, dos valores da Antiguidade Clássica, desse olhar direto do artista e dos filósofos e da humanidade diante dos mistérios, para desvendar os mistérios do mundo. A natureza é um modelo e para pintá-la é necessário conhecê-la. Para representar um objeto, uma planta, um animal, um ser humano, é necessário estudá-los. Decorando a figura da primavera, aí eu mostro um quadro aqui do Botticelli, que eu falei para vocês que foi horrível no início da vida. Um quadro que é justamente fantástico, As Quatro Estações, de Botticelli, realizado em 1482, em que na figura que representa a primavera foram identificados mais de 300 diferentes tipos de flores. Quer dizer, já era fruto desse olhar de investigação sobre o mundo e sobre a natureza, essas pinturas, né? Elas já são frutos. Continuando esse olhar humano, é o lugar da investigação sobre as coisas do mundo. Leonardo da Vinci, ou Vinci, é o artista que melhor expressa a genialidade plural do espírito dessa época. Aí aqui eu mostro uma colagem fantástica a partir do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Quer dizer, é o homem no centro de tudo, a proporção do homem orientando o olhar de Leonardo da Vinci. Inclusive, essa proporção ela é usada na arquitetura, tá? Esse é o módulo humano com o qual nós lidamos até hoje. Os artistas do período, associado aos avanços das invenções das lentes, eu preciso falar sobre as lentes, como das viagens de descobertas a outros continentes, passam a pesquisar a anatomia humana, a botânica, a diversidade dos animais e dos materiais trazidos pelas expedições das navegações e do mercantilismo. O gabinete das curiosidades, chegamos no tema. O chamado humanismo, com H maiúsculo, encontra nas artes um campo para aplicar os conhecimentos da natureza. Aí aqui tem uma imagem muito divertida do que seria um gabinete das curiosidades, né? Onde todo esse exotismo de um mundo que não se continha na Europa, ele é trazido para ser observado pelos europeus, né? Sobretudo pelos homens do Renascimento, que nesse período estavam concentrados na Itália. Com o fim do pensamento intermediado pela Igreja Católica, o ser humano ganha novos estímulos para estudar, porque, pelo amor de Deus, a gente passou batido. Mas a Inquisição não foi mole, não, né? Não podia pensar diferente. Eu recomendo alguns filmes. Em Nome da Rosa é um filme que eu recomendo para perceber. Agora, sobre a peste, tem um filme engraçadíssimo, que é o Exército Brancaleone, também que assim, a gente vai ver como também tem um pouco dessa estética, né? É um filme italiano divertidíssimo, é uma comédia. Bem, continuando, aqui a invenção das lentes. Por que eu acho importante as invenções das lentes? Já no século XVIII, tanto aproximaram os detalhes da natureza, possibilitando, já no século XVIII,
As lentes tanto aproximaram os detalhes da natureza, possibilitando o aperfeiçoamento das técnicas da ourivesaria e da cravação, como permitiram a criação do telescópio. O que a gente pensa é que, olha uma coisa que como não tinha lente, quem vocês acham que fazia aquelas cravaçõezinhas, aquelas granulações? Os míopes. Possivelmente, a miopia foi considerada uma ferramenta. Não é? Bem, mas aqui, então, eu estou olhando uma cena, né, onde tem um castelo, né, possivelmente desse período renascentista, pré-renascentista, uma pintura, onde tem os ourives trabalhando e o mestre olha com óculos de lente o trabalho feito. E mostra também aqui ao lado uma pintura, um retrato, onde eu destaco, né, como um pingente, né, uma lente toda decorada com uma moldura de ouro, pelo que eu estou vendo aqui, com a minha lente. E vocês estão me vendo também com essa lente. Bem, como eu falei, é a volta da antiguidade. A volta da antiguidade, o que caracterizava a joalheria da antiguidade greco-romana? Os camafeus. Então, os camafeus voltam, né? Renascem. Os camafeus, referência da joalheria romana, retornam ao gosto do período. As formas ovais dos camafeus são decoradas com molduras cravejadas e o uso das pérolas, né, que surgiram do período renascentista e barroco, passa a ser difundido. Aí tem alguns camafeus, né? Agora eu vou tratar assim, dessa questão, não só então os reis, né, os sacerdotes, os imperadores romanos usam joias. Como eu falei para vocês, com a invenção da moda, com esse desenvolvimento das cidades, novos lugares são criados nessa sociedade, uma burguesia se inaugura e muitas pessoas começam a usar joias. Mulheres, homens e também crianças. Olha só essa pintura, essa criança fofa com essa joia de coral. De um tempo para cá, o uso de âmbar com as crianças parece que virou uma tendência. Mas, na realidade, se você for estudar na história da arte, a gema que protegia os recém-nascidos são os corais, né? E também tem eu não sei, eu perdi essa pintura. É uma pintura de uma criança com uma roupinha cheia de guizinhos, sininhos de joias de ouro, para que quando ela andasse pelos palácios, pelos jardins dos palácios, as pessoas soubessem onde é que ela está. Né? É muito interessante. Então, a joia também com essa função de saber onde que a criança está. Bem, então, vamos continuar. Bem, as joias recebem a diversificação dos materiais trazido dos continentes conquistados ou descobertos, como nos conta a história dos colonizadores. Porque, na realidade, não foi descoberta, né? Foram colonizados, mas vamos continuar. A diversidade, estamos sendo descobertos, o Brasil, a diversidade dos temas da joalheria renascentista introduz as navegações. Claro, tudo que acontecia na época era assunto, tema dessa mídia mais antiga do que a escrita, que é a joalheria, que é essa história objetivada que nos conta tudo que já aconteceu e que vai contar para o futuro o que acontece agora. Então, assim, as caravelas, olha só as caravelas. Aí eu vou trazer uma questão aqui. Eu percebo que nessa joalheria renascentista existe uma simetria, uma estrutura, que a gente vê já aqui nas caravelas, vê aqui também nas imagens do lado, uma estrutura simétrica com rebatimento que sinalizada pelo número ímpar de pingentes, muitas vezes pontuados pelas pérolas, tem uma predominância acentuada no período. Então, o Renascimento ele tem essa questão dessa simetria acentuada por um pingente, por um número ímpar, né? E a gente vê agora uma citaçãozinha de moda. Eu vou começar a fazer alguma entrada de moda pequena, que não é o objetivo, mas aqui uma produção da Chanel. A moda segue estudando os estilos e buscando ressignificar a estrutura clássica de suas belezas. O que a moda quer? Ela ressignifica, ela mistura e ela busca a essência clássica da duração da beleza. Bem, a história continua a produzir mudanças e diferentes acontecimentos
do ambiente religioso passa a interferir na estética dos estilos. E aí vamos entrar no Barroco, século XVI, e aí tem uma série de protestos, reforma, contra-reforma, na área da religião que quebra, né, aquela estrutura monolítica da Igreja Católica Cristã. Né? Em 1517, Martim Lutero realiza uma crítica aos estatutos morais e aos métodos, sobretudo relativos à adoração às imágenes e à prática da indulgência. Então, assim, o que era isso? Né? Ele faz, o Martim Lutero, ele coloca 95 teses e pendura isso numa igreja. E ele, porque ele era um professor, ele estudava, ele tinha acesso, né, à Bíblia, né, na sua linguagem antiga, e ele então lê, e ele acha que a Igreja Católica não está realizando o projeto de Jesus, de Cristo, né? E a igreja estava contribuindo. O que tinha de procedimento, né, condenável, segundo as leis morais bíblicas, se avolumavam diante do olhar crítico do Martim Lutero. E aí ele é perseguido, enfim, ele fica escondido, né, os nobres escondem ele, esse período que ele fica escondido, ele traduz porque o Gutenberg, nosso ex-Orives, que conseguiu fazer, né, a partir dos tipos gráficos, a imprensa, né, ele começa a imprimir Bíblias. E aí o Gutenberg, ele então traduz daquela linguagem que não era acessível para todo mundo, para a linguagem dos povos. No caso, ele primeiramente traduz do latim para o alemão, né, que era a língua dele. Bem, essa continuidade aí, né, vai mudar. Por que isso interessa para a gente? Por causa do Barroco, gente. A teatralidade narrativa do Barroco tem um objetivo estratégico comunicacional. Depois do Martim Lutero, em 1539, John Calvin, não é uma marca de roupa, ele inaugurou o calvinismo. E ele então publica também e inicia uma religião chamada protestantismo. Protestantismo porque protestava contra os exageros do poder da Igreja Católica da época. E também, bem, uma série de outros fatores que envolvem economia, mas que não interessa a nós, né? E também está longo já a laivona. Então, foi uma época de muitos conflitos, disputas religiosas predominavam, e os protestantes passam a não ser mais tolerados. A Igreja Católica radicaliza e a teatralidade de sua narrativa, de suas igrejas, passam a expressar movimentos de luz e sombras, projetados pelas formas sinuosas de uma unidade escultórica. O que eu quero dizer é o seguinte, no mundo de analfabetos, né, e com uma igreja tensionada pela inauguração de uma religião, né, que era contra, né, o autoritarismo do poder da igreja, a igreja busca o convencimento. Por isso que o Barroco, a gente sempre vai fazer uma leitura de que ele é movimentado, ele tem uma teatralidade do Barroco, ele tem um convencimento, ele tem uma literalidade, ele tenta convencer as pessoas. Agora você imagina, eu vou trazer aqui uma referência do meu professor de arquitetura brasileira, Pedro de Alcântara, que eles pediam para a gente imaginar o que era para uma pessoa da época, né, século 1600, visitar uma igreja barroca, onde não tinha luz elétrica, onde as luzes tremulavam nas velas com aquele cheiro de incenso e que aquelas formas escultóricas dos anjos apareciam e saíam, porque era um mundo de sombras. Então, o Barroco tem dobras, quando a gente fala as dobras, porque ele é escultórico, ele é teatral, ele é exagerado, ele quer convencer as pessoas para que elas escapem, né, da literalidade da leitura da Bíblia, que era a proposta do protestantismo. Né? Então, eu vou ter uma imagem aqui fantástica de uma igreja brasileira,
Olha, imagina o que seria isso para uma pessoa daquela época que nunca tinha fruído com nada que tivesse essa dimensão hipnótica, né? Bem, então, por isso a gente fala desse convencimento todo teatral exagerado do Barroco. Mas eu vou usar aqui, meu Deus, vocês estão comigo ainda? É porque é tão útil isso que eu vou mostrar agora. Sai não, gente. Olha o que o Wölfflin simplificou essa história do Renascimento e do Barroco. O Wölfflin, um historiador e crítico de arte, ele me ajudou muito. E por quê? Porque ele me ajudou? Porque lendo ele, eu pude fazer uma leitura simplificada, que é o que é a nossa pretensão aqui, né? Das características mais importantes que diferenciam, porque eu acho que a gente aprende muito quando a gente diferencia um estilo do outro, por isso que eu trabalho com a história dos estilos. Né? Quando eu comparo, eu aprendo sobre um e sobre o outro. Então, ele diz que o Renascimento ele é pictórico, ele é bidimensional. A unidade da arquitetura e das joias e da pintura do Renascimento, a unidade é a soma de pequenas unidades. E o Barroco, ao contrário, é escultórico. A sua unidade, ela não se separa. Todas as formas estão entrelaçadas e a unidade é a soma de todo esse entrelaçamento que constitui a unidade. Isso não é difícil, gente. Olha só, eu fiz um desenho que tem aqui uma fachada de um prédio esquematizado, né, renascentista, onde a soma daquelas unidades constroem a unidade da fachada renascentista. E já o Barroco, a gente vê. Se você tenta isolar as unidades do Barroco, você vai pegar um pé de um anjo, ele já está segurando a capa do outro, desmonta tudo, né? Porque a unidade, ela é indivisível no Barroco. Vamos continuar. E aí eu trago aqui exemplo de um artista que é moleza como exemplo, que é o Arquiboldo, que ele faz essas construções, né, com legumes, com flores. E trago do lado uma joia de São Jorge. Gente, tenta tirar o São Jorge dali e vê se não cai tudo. É a mesma coisa do Arquiboldo, né? Trago uma outra imagem aqui de uma cena, de uma pintura do período, uma pintura pintada da princesa Anne, de 1617, pintada pelo Rubens, onde ela aqui já mostra a inauguração desse colo, né, da moda com colo, e o broche de decote. E mostra uma joia do período também, né, onde a gente vai começar a ver joias de decote, que é a joia e que tem uma articulação para você poder sentar, as damas, né? Bem, só uma referenciazinha básica sobre moda, que eu já fiz uma da Chanel, aqui Dolce & Gabbana, uma coleção de primavera de 2018, em que faz assim uma citação bem literal do Arquiboldo no uso, né, dos legumes. Bem, na joalheria do Barroco, ela se caracteriza, então eu não falei dessa unidade, né, que se entrelaça. Então, os quadros, aqui esse quadro que eu vou mostrar aqui embaixo, é sobre as pérolas. Você está vendo que os quadros, ele tem um movimento, o próprio quadro tem um movimento que não acaba. As formas estão entrelaçadas das figuras, é tudo mítico, é uma alegoria sobre as pérolas. E aqui do lado, uma joia com pérolas, onde também as formas estão entrelaçadas. Bem, ela não poderia deixar, a gente não fala do Barroco sem falar da Rainha Elizabeth, 1558. Eu, nas minhas aulas de história, eu dizia que ela tinha sido, a Hebe era a nova reencarnação dela. Eu não sei, mas eu acho que tem uma afinidade, né? Então, a quantidade de pérolas, né? Eu hoje tentei colocar todas que eu tenho para agradar vocês, e porque me agrada também, me afeta, as pérolas são lindíssimas. E aqui algumas joias onde tem essas referências das misturas, né, entre pérolas e elementos.
E aí aqui no final, eu estou terminando, já 40 minutos, talvez a gente vai ter que quebrar em dois essa live. Mas eu mostro algumas pinturas de tetos de igrejas renascentes, barrocas brasileiras e mostro desenhos de joalheria barroca. Olha como tem uma sintonia fina entre eles, tá vendo? São desenhos barrocos. É a beleza do repertório do religioso. Aí eu termino com uma admiração, né, que eu tenho pelo talento do nosso design, do design brasileiro, e aqui hoje falando especificamente sobre o talento do design César Aleandro, né? As criações do César Aleandro, elas inauguraram um novo estilo, um novo sentido para o uso das joias, uma nova fruição para a religião. É uma fruição que eu escrevi aqui, eu não queria perder nada, eu disse, sem que perdessem o significado sagrado da religiosidade, as peças ganharam, nas joias criadas pelo César Aleandro, um tratamento tão refinado, de uma estética que atualiza e promove a joalheria da devoção, aquela que era antes escondida para o uso restrito das nossas devoções, quase que secretas, né? Ou, enfim, tão íntimas, privadas, as joias de estilo pessoal, ao orgulho de expor as joias e ao desejo de que publicamente fossem percebidas por esse olhar de moda que tem interesse pelo outro da nossa sociedade do espetáculo. Então, nós vamos agora ver algumas joias que o César criou, né, que são copiadas pelo mundo todo. Eu tive a oportunidade de ir a várias feiras internacionais e as joias do César estavam lá sendo copiadas por joalheiros de todas as nacionalidades. Então, essa fashion, essa brincadeira que a gente fez, mas ela é muito séria, porque é um estilo muito importante que foi criado. Aí agora eu fecho aqui, concluo, mas eu gostaria de deixar aqui hoje a minha admiração também por um artista brasileiro que conseguiu reunir a Zona Norte, a Zona Sul, a vila dele, a vila, pequeno lugar, ao mundo inteiro, ao popular com o erudito, que é o Aldir Blanc, né? E dizer, né, que é essa história que às vezes não é tão gloriosa em determinados momentos da trajetória da linha do tempo, mas que é quem nos constitui, quem constitui o brilho da nossa diferença. Então, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa. Tchau.